Olá! É impressionante como um texto de quase 2000 anos ainda consegue falar sobre a nossa maior dúvida, não é? A questão do que acontece depois que a gente morre. Pois bem, hoje a gente vai mergulhar fundo num argumento antigo que promete ser tão lógico quanto, olha, revolucionário. Certo, então para a gente entender bem a força desse capítulo, vamos seguir esse mapa aqui. Primeiro, o problema que deu origem a tudo. Depois, a solução central que foi apresentada. Aí o efeito dominó que essa solução provoca. A gente vai explorar a visão de futuro que ela desenha e, por fim, o que tudo isso significa para a nossa vida hoje. Então vamos lá. Para entender a força desse argumento, a gente precisa voltar no tempo lá para sua origem. Uma crise, uma confusão que estava se formando na antiga e agitada cidade de Corinto. E a grande questão, aquela que tira o sono de muita gente, o que acontece depois que a gente morre, estava bem no centro do debate. E a resposta que alguns estavam dando lá em Corinto ameaçava, literalmente, derrubar a base da fé que eles tinham abraçado. Acontece que, sabe, eles estavam sendo muito influenciados pela filosofia grega, que tinha essa ideia de que o corpo era tipo uma prisão para a alma. Então, alguns cristãos de Corinto começaram a duvidar de um ensino fundamental. Para eles, a salvação era só espiritual. O corpo não importava. E isso, claro, gerou uma baita crise. E a resposta do apóstolo Paulo? Bom, ela não começa com a filosofia toda complicada, não. Ele não tenta contra-atacar com uma ideia melhor. Ele ancora toda a defesa dele numa afirmação histórica que, para ele, era inegociável. Paulo não entra em debate filosófico. Ele simplesmente leva todo mundo de volta para o básico, para a proclamação central da fé, que a gente conhece como querigma. Pensa nisso como se fosse o tweet original da mensagem cristã, sabe? Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou. Ponto. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: para Paulo, a ressurreição de Cristo não é uma metáfora bonita para a renovação espiritual, não. É um evento que ele alega ter acontecido de verdade, no tempo e no espaço. E esse evento é a base de todo o resto. E para provar o ponto dele, Paulo não usa filosofia. Ele chama testemunhas. É como se ele dissesse: olha, não precisam acreditar só em mim. Vão lá e perguntem para o Pedro, o líder dos apóstolos. Perguntem para os outros 11. E perguntem para aquele grupo de mais de 500 pessoas que viram ele de uma só vez. Perguntem para o Tiago, irmão de Jesus. E por último, a mim. O caso dele é todo baseado em testemunhas oculares. Agora, se prepara, porque Paulo vai começar a derrubar uma série de dominós lógicos. É impressionante. Ele vai mostrar o que acontece se essa peça central, a ressurreição, for retirada do jogo. O que ele faz é genial. Ele pega a crença dos opositores dele e a leva até a sua conclusão lógica. Ele parte do pressuposto deles para mostrar onde essa ideia inevitavelmente vai dar. E aqui está o primeiro dominó caindo. Se, como princípio geral, ninguém ressuscita dos mortos, então, por uma questão de pura lógica, Cristo também não poderia ter ressuscitado. Uma crença simplesmente anula a outra. O próximo dominó é devastador. Se Cristo não ressuscitou, então a fé nele é declarada vazia, inútil. O tom aqui fica muito sério, porque o evento central que dá sentido a tudo se tornaria uma grande mentira. E aqui vem a consequência final, a mais sombria de todas. Sem a ressurreição, não há perdão de pecados, e a esperança cristã se limita apenas a esta vida. A estrutura toda da esperança simplesmente desaba. A grande lição aqui é que, para Paulo, a ressurreição não é um detalhe, é o alicerce de toda a fé cristã. Ok, depois de mostrar o que acontece se a ressurreição for falsa, Paulo vira o jogo completamente. Ele sai da defesa e parte para a promessa, usando uma metáfora linda, lá do campo, para explicar o que a ressurreição realmente significa para o futuro. E aqui está a chave de tudo. A ressurreição de Cristo não é um evento isolado, um caso único. Ele é chamado de primícias. Primícias era a primeira parte da colheita, que era oferecida como uma garantia, uma prova de que todo o resto da safra estava vindo. Ou seja, a ressurreição dele é a promessa da nossa. E então Paulo desenha uma espécie de linha do tempo para o futuro. Começa com a ressurreição de Cristo, as primícias. O próximo passo é a ressurreição de quem crê, quando ele voltar. E o ponto final é quando tudo se completa e o reino é entregue a Deus. Tudo bem, mas isso tudo leva a uma pergunta muito prática, né? Uma pergunta cética até que os coríntios com certeza estavam fazendo. Se vamos ter um corpo novo, como é que ele vai ser? A pergunta é essa, direta e reta. Como vai ser esse novo corpo ressurreto? E Paulo não foge da raia, não.
Ele mergulha de cabeça na questão. Para explicar, ele usa uma analogia fantástica, a da semente. O que a gente planta, a sementinha, não tem nada a ver com a planta que cresce, certo? Da mesma forma, o corpo que é semeado na morte é corruptível, em desonra, em fraqueza. Mas o que é ressuscitado é o exato oposto. Incorruptível, em glória e em poder. É uma transformação radical. Mas de onde vem esse novo tipo de corpo? Paulo faz um contraste bem claro. O primeiro Adão, lá da criação, recebeu um corpo natural. Mas o último Adão, que é Cristo, se torna a fonte de um corpo espiritual. É um novo tipo de existência. E depois de toda essa teologia, de toda essa lógica, Paulo amarra tudo. Ele traz o argumento de volta para sua conclusão prática, ética, motivacional. Afinal, qual é o ponto de tudo isso para a nossa vida diária? O famoso "e daí?". Ele conecta os pontos de uma forma brilhante. A crença na ressurreição não é só uma ideia bonita para o futuro. Ela tem que ser o motor, o combustível que move a vida no presente. Se o futuro está seguro, então o que a gente faz agora ganha um piso, um significado totalmente novo. A luta, o trabalho, o serviço, nada disso se perde no vazio. E ele encerra com este verso que é pura força. Por causa de tudo isso que foi dito, a chamada é: permaneçam firmes, continuem trabalhando. E por quê? Porque essa esperança garante que o que é feito nesta vida tem um significado eterno, não é em vão. E é assim que esse texto antigo nos deixa com uma pergunta poderosa. Se a esperança no futuro é algo tão certo, como é que isso deveria transformar radicalmente o jeito que a gente age hoje? O que mudaria na nossa vida se a gente realmente acreditasse que o nosso trabalho, o nosso esforço não é em vão? Fica aí a reflexão.